Meu nome é Cole, tenho 29 anos, sou engenheiro de software e um participante extremamente relutante de reuniões de família. Não porque eu odeie minha família. Exatamente. É mais complicado do que isso. Crescendo, eu era o sensível. Era assim que minha mãe me chamava quando eu chorava por ser deixado de lado. Quando minha irmã Natalie ganhou um piano novinho e aulas particulares, enquanto eu recebia uma guitarra velha e empoeirada de segunda mão e ouvia "Seja criativo", lembro de ter engolido o choro e escutado: "Cole, nem tudo é sobre você." Mas nunca foi sobre mim, foi? Natalie é 2 anos mais nova do que eu. Loira, carismática e, sinceramente, brilhante em manipular as pessoas como se estivesse tocando violino. Ela era o tipo de garota que quebrava um vaso, chorava antes de alguém acusá-la e ainda me fazia ser colocado de castigo por isso. Meus pais nunca percebiam. Ou talvez percebessem e simplesmente não ligassem. De qualquer forma, crescer com Natalie era como ser escalado como figurante no filme da vida dela. Eu não era o vilão nem o ajudante. Eu só estava lá, invisível. Só percebido quando fazia algo errado. Eu tinha 7 anos quando notei a diferença pela primeira vez. Era manhã de Natal, e eu tinha implorado por um conjunto da Estação Espacial da Lego. Ganhei meias. Natalie ganhou a casa dos sonhos da Barbie e um patinete rosa combinando. Ela tinha 5 anos. Lembro de pensar, talvez o Papai Noel só tenha esquecido de mim. Eu realmente perguntei à minha mãe se eu tinha sido mal naquele ano. Ela não respondeu. Ela apenas disse: "Bem, a Natalie é mais nova. Ela ainda acredita na magia. Não estrague isso para ela." Esse foi o começo de um padrão que nunca parou. Férias de verão. Ela ganhou um acampamento de artes na França. Eu ganhei 2 semanas na casa do tio Larry cuidando do cachorro dele, enquanto ele estava em Vegas. Quando ela fez 16 anos, eles deram a ela um BMW usado. Quando eu fiz 16, ganhei uma palestra sobre construir caráter através do trabalho. E um esfregão na mão na loja de ferragens do amigo do meu pai. Mesmo assim, tentei não deixar isso me definir. Me enterrei nos livros, aprendi a programar com tutoriais gratuitos do YouTube e economizei para comprar um laptop barato consertando bicicletas quebradas pelo bairro. Meus pais não perguntavam muito sobre o que eu estava fazendo. Eles só presumiam que eu estava grudado nas telas de novo. Mas as telas eram meu santuário. Em algum lugar daquele mundinho solitário de códigos de erro e posts em fóruns de madrugada, eu encontrei clareza, consolo, controle. Quando cheguei na faculdade, eu já tinha criado 2 aplicativos simples que rendiam alguns centenas por mês em anúncios. Nada que mudasse a vida, mas o suficiente para comprar comida e às vezes uma pizza gordurosa depois de maratonas de programação à meia-noite. Enquanto isso, Natalie estava no primeiro ano na NYU, estudando psicologia da mídia. Não me pergunte o que é isso. Acho que nem ela sabia. Postando fotos de torrada de abacate, fazendo compras de moda outono no Sorro nos fins de semana. Tudo graças ao cartão de crédito emergencial dos nossos pais. Uma vez ela me ligou para reclamar que a colega de quarto era irritante. Eu estava no meio de um debug de um crash que poderia ter feito meu cliente freelancer perder milhares. Eu disse que estava culpado. Ela chorou, contou para a mamãe e eu recebi um e-mail passivo-agressivo perguntando por que eu não posso ser mais apoiador da minha irmã quando ela claramente está tendo dificuldade em se adaptar. Mesmo assim, continuei quieto, continuei criando, continuei melhorando. Eu não me exibia, não postava atualizações chamativas no Instagram, não me gabava nos jantares de família. Eu não queria começar uma guerra. Minha terapeuta chama isso de manter a paz. Eu chamo de sobrevivência. Meus pais não foram à minha formatura da faculdade. A Natalie tinha um brunch de networking muito importante no mesmo fim de semana. Aparentemente, ela chorou quando achou que podia perder. Então, mamãe e papai voaram para Nova York para apoiá-la. Eu recebi um cartão pelo correio. Sem dinheiro, só um "Estamos orgulhosos de você. Vamos comemorar em breve." Nós nunca comemoramos. Depois da faculdade, as coisas pioraram. Não para mim. Ironia do destino, foi justamente quando minha vida realmente começou. Consegui um emprego remoto em uma empresa de tecnologia de médio porte. Comecei a fazer consultorias por fora. Construí uma reputação silenciosa. Mantive meu rosto longe de tudo. Aos 26, lancei minha própria plataforma de software e consegui meu primeiro investidor anjo. Aos 27, nós já estávamos faturando 2 milhões por ano.
Agora, aos 29, nossa empresa está avaliada em 10 milhões. Eu sou o acionista majoritário. Sem imprensa, sem entrevistas, só uma dominação silenciosa a partir de um apartamento alugado acima de uma cafeteria, onde ninguém sabia meu sobrenome. Meus pais ainda achavam que eu trabalhava com TI. Diziam para as pessoas que eu consertava computadores e que o Cole gosta dessas coisas de tecnologia. Já a Natalie, ela era consultora agora, o que basicamente significava que ela tinha uma conta no Instagram e alguns patrocinadores de vitaminas para cabelo e bebidas energéticas. Às vezes ela me ligava para pedir conselhos de carreira, mas na verdade era só para desabafar que o engajamento da marca dela estava caindo, ou que a iluminação do novo condomínio fazia ela parecer pálida na câmera. Ah, sim, eles compraram um condomínio para ela aos 22 anos, por US$ 100 mil, no centro, mobiliado, pago à vista. Quando eu perguntei uma única vez, por curiosidade, por que eles nunca me ajudaram nem com o aluguel quando eu dormia no futon de um amigo depois do meu estágio, meu pai fez uma cara confusa e disse: "Você nunca pediu." Isso doeu, mas, mais uma vez, deixei pra lá. Eu sempre deixo pra lá. Aí veio a festa de aposentadoria. Papai estava se aposentando da empresa. Ele era diretor regional de uma empresa de manufatura e estavam organizando um grande evento para ele. Local chique, jantar de 3 pratos, família estendida convidada. Eu não planejava ir, mas a mamãe insistiu. Disse que era importante para o seu pai e que todo mundo estaria lá. O que na nossa família significava, basicamente, pessoas que não me viam desde que eu tinha 12 anos e ainda achavam que eu tinha asma e falava com língua presa. Eu fui, vesti um terno azul marinho, que não tirava do armário havia anos, lustrei os sapatos, pratiquei um sorriso no espelho. O lugar era mais bonito do que eu esperava. Lustres, bar de coquetéis, um trio de jazz tocando baixinho ao fundo. As pessoas circulavam como abelhas em uma colmeia. A Natalie estava lá cedo, claro, já tirando selfies no jardim. Ela usava um vestido cor champanhe, que provavelmente custava mais do que o meu primeiro carro. Cole! Ela gritou quando me viu, como se eu fosse um cachorrinho perdido. Você está tão adulto. Eu tenho 29 anos, Nath, eu disse, tentando levar na leveza, sabe? Ela riu, entrelaçando o braço no meu. É louco como o tempo passa rápido, né? Ela me apresentou as amigas influenciadoras, 2 garotas com maquiagem perfeita e um cara chamado Skyler, que usava óculos escuros em ambientes fechados. Eu sorri educadamente. Eles perguntaram o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, Natalie se meteu. Ah, o Cole é tipo desses negócios de computador. Ele conserta umas coisas. De novo aquilo. Eu abri a boca para corrigir, mas algo no meu peito travou. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque... Pra quê? Qual o sentido? Eles não estavam ouvindo, nunca ouviram. A noite continuou, discursos foram feitos, brindes levantados. Meu pai parecia genuinamente feliz. E por um segundo, fiquei feliz por ter ido. Aí alguém, acho que minha prima Lea, perguntou o que eu estava fazendo hoje em dia. Eu sorri. Ainda tocando minha empresa, a gente cresceu bastante. Oh, que legal! Ela disse. Tipo, uma startup? Sim, focada em tecnologia, principalmente software de automação. Nós acabamos de ultrapassar 8 dígitos em valuation. A mesa ficou em silêncio por um instante. Natalie piscou. Espera, o quê? Eu dei de ombros. Estamos indo bem. Ela fez uma careta. Você tá mentindo. Eu me virei para ela. Por que eu mentiria? Porque você não é esse tipo de pessoa. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu não tinha certeza do que ela queria dizer, mas tinha a sensação de que significava tudo o que eu mais temia. Não carismático o bastante, não ousado o bastante, não especial o bastante, não ela. Na verdade, uma voz falou atrás de mim. Ele não está mentindo. Era minha tia Marie, a irmã mais nova da minha mãe.
Ela segurava o celular e uma folha de jornal dobrada. Parecia orgulhosa. Eu queria ter trazido isso mais cedo, ela disse, entregando o jornal para o meu pai. Achei que você fosse querer ver o que o seu filho, do TI, andou fazendo. Meu coração despencou. Eu não tinha dado nenhuma entrevista. Nós tínhamos combinado de manter tudo enxuto, discreto, sócios silenciosos e nada de aparecer. Mas algumas semanas atrás, um dos nossos clientes deu uma entrevista elogiando muito nosso trabalho e mencionou nossa empresa pelo nome. Aparentemente, algum jornal local de negócios publicou a matéria. Eu observei enquanto o meu pai desdobrava o recorte e lia a manchete. Então, a Natalie arrancou o papel da mão dele, passou os olhos rapidamente e ficou vermelha. Você não contou pra gente? Ela sibilou. Você me deixou te apresentar para o Skylar, como se você fosse algum nerd de computador. Eu olhei para ela. Eu sou um nerd de computador. Não, ela retrucou. Você é um mentiroso. A sala ficou completamente silenciosa. A expressão da minha mãe era impossível de ler. Meu pai parecia alguém que tinha acabado de descobrir que a Terra é plana. E aí minha tia disse algo que virou tudo de cabeça para baixo. Sabe o que é engraçado? Ela disse, tomando um gole do vinho. O Cole nunca se gabou, nunca pediu nada, nunca sequer mencionou que era CEO de uma empresa avaliada em 10 milhões. Enquanto isso, vocês estavam ocupados comprando condomínios para Natalie e chamando ele de sensível demais. Aquele foi o momento em que tudo mudou. E aquilo era só o começo. Você podia ouvir uma agulha cair depois do pequeno mic drop da tia Marie. O silêncio parecia espesso, como se todo mundo na mesa estivesse, de repente, reavaliando tudo o que achava que sabia sobre mim. Eu não disse nada, só fiquei ali deixando eles marinarem, na verdade, pela primeira vez, sem interrupções, sem piadinhas para suavizar. Só a realidade fria e inegável de que o filho quieto, sensível e arrumador de computadores tinha construído um império, enquanto eles estavam ocupados demais, postando as fotos de brunch da Natalie e comemorando mais um publi de clareamento dental. Eu não queria que saísse daquele jeito. Eu não estava tentando esfregar nada na cara de ninguém. Sinceramente, se a tia Marie não tivesse levado aquele recorte de jornal, eu provavelmente teria saído daquela festa sem ser notado, como sempre, escapando pela porta lateral antes da sobremesa, mas algo mudou naquela noite. Não em mim. Eu já tinha feito o trabalho interno para encontrar minha paz, mas neles, pela primeira vez na minha vida inteira, eu não era o pensamento secundário, e a Natalie odiou isso. Ela saiu batendo os pés antes mesmo de cortarem o bolo, arrastando a bolsa como um animal ferido. Skyler e as outras amigas influenciadoras a seguiram de forma desajeitada, murmurando algo sobre trânsito e iluminação. Minha mãe me deu um sorriso tenso, e meu pai ficou apenas encarando o recorte como se estivesse escrito em outro idioma. Eu não fiquei muito mais tempo. Agradeci à tia Marie, acenei para alguns parentes atônitos e fui para casa. Mas aquilo não foi o fim, nem de longe. As mensagens começaram na manhã seguinte. Mamãe, podemos conversar mais tarde hoje? Sua irmã está muito chateada. Papai, você nos pegou de surpresa. Não entendo por que escondeu isso da família. Natalie, você acha que é tão esperto? Tocando sua empresinha secreta pelas nossas costas. Patético. Essa última me fez rir. Empresinha secreta? O que ela achava que eu fazia o tempo todo? Vendia senhas de Wi-Fi na Dark Web? Eu ignorei as mensagens por alguns dias. Eu precisava de espaço. E, sinceramente, achei que eles fossem se acalmar. Mas eu subestimei o quanto a Natalie odiava não ser o centro das atenções. Ela apareceu no meu apartamento 3 dias depois. Agora, você precisa entender. Eu moro num loft pequeno, acima de uma cafeteria,
no Distrito de Artes. É aconchegante, minimalista. Eu gosto, mas não é nada chamativo. Sem porteiro, sem manobrista, só um teclado digital e uma escada rangendo com cheiro de espresso e tinta velha. Então, quando ouvi alguém batendo agressivamente no vidro lá embaixo, enquanto eu estava numa call do Zoom com o meu time de desenvolvimento, eu me mutei e dei uma espiada pela janela. E lá estava ela, toda produzida, salto de grife, expressão furiosa, batendo na porta como se eu tivesse roubado o cachorro dela. Eu abri a porta, meio contra a vontade. Ela não esperou eu dizer uma palavra. Simplesmente subiu as escadas, marchando, jogou a bolsa na minha mesa e começou. Você me humilhou, Cole. Eu ergui a sobrancelha. Bom te ver também. Não faz isso. Não finge que você não armou tudo aquilo. Você me deixou te apresentar como um perdedor na frente dos meus amigos. Você ficou lá, todo satisfeito, enquanto a tia Marie me fazia parecer uma narcisista mimada. Cruzei os braços. Você não precisou de ajuda para parecer isso. Coisa errada para dizer. O rosto dela se contorceu. Eu sempre te apoiei, ela disse, aumentando o tom de voz. Eu sempre tentei te incluir, mesmo quando você não se encaixava, mesmo quando você era esquisito ou estranho, ou só, sabe, você... Uau! Obrigado pelo elogio. Você sabe do que eu estou falando? Ela disparou. Você podia ter contado pra gente. Você podia, pelo menos, ter me avisado antes de me deixar passar vergonha. Eu fiquei olhando para ela. Aquilo era surreal. Em nenhum momento ela parou para perguntar como eu cheguei até aqui. Nenhuma vez ela perguntou sobre o meu negócio, minha jornada, minhas dificuldades. Era tudo sobre ela, a imagem dela, os sentimentos dela, a vergonha dela. Eu não contei porque eu sabia que você ia reagir exatamente assim. Eu disse calmamente. Você ia fazer tudo girar ao redor de você. Ela bufou. Você acha mesmo que é melhor do que eu agora, não acha? Não. Eu disse baixinho. Mas eu não acho mais que você é melhor do que eu. Essa é a diferença. Isso deixou ela quieta por um segundo. Ela pegou a bolsa, resmungou algo e saiu batendo a porta. 2 horas depois, recebi uma ligação da minha mãe. Cole. Ela começou com aquele tom que sempre me fazia sentir como se eu tivesse 5 anos e estivesse encrencado por algo que eu nem fiz. Sua irmã foi te ver. Ela está muito chateada. Ela está sempre chateada. Eu disse sem emoção. Ela só é emocional. Você sabe como ela é, mas tudo isso mexeu muito com ela. Você devia ter contado pra gente. Por quê? Eu perguntei. Para vocês darem de ombros e dizerem, que bom, querido. Antes de perguntarem como o novo podcast da Natalie lhe está indo, ela não respondeu. Eu não contei, porque aprendi a não esperar nada de vocês. Continuei. Vocês deixaram bem claro, enquanto eu crescia, quem era a prioridade. Isso não é justo, Cole. Houve um longo silêncio na linha. Seu pai e eu trabalhamos duro para apoiar vocês dois. Não, eu disse. Vocês trabalharam duro para apoiar ela. Eu me apoiei sozinho. Eu desliguei. Essa conversa deixou um peso no meu estômago por dias. Não porque eu me arrependi do que disse. Eu não me arrependi. Mas porque ela confirmou algo que eu sempre suspeitei, mas nunca admiti. Eu era o plano reserva, a esponja emocional, o que sempre ficava de lado. E lá no fundo, acho que eu ainda tinha esperança de que um dia eles olhassem para mim e finalmente me vissem. Essa esperança tinha morrido agora, mas a verdadeira traição veio 1 semana depois. Tudo começou com uma ligação da minha CFO. Vamos chamá-la de Janet. Ela é afiada, direta e dificilmente se abala. Mas dessa vez, ela parecia nervosa. Cole, ela disse, temos uma situação. Aparentemente, alguém tinha enviado um e-mail para um dos nossos parceiros, usando uma versão falsa do meu e-mail corporativo. A mensagem continha uma fatura falsa.
e instruções para transferir uma quantia grande para uma nova conta. Por sorte, o parceiro desconfiou e ligou para a gente antes de enviar qualquer coisa. Mas a mensagem era convincente, pessoal, mencionava detalhes reais que só alguém próximo a mim saberia. Fizemos um rastreamento interno, não veio de dentro da empresa. O IP estava mascarado, mas não muito bem. O técnico da Janet rastreou até um condomínio no centro, o apartamento da Natalie. Eu senti o ar sumir da sala. No começo, eu não quis acreditar. Eu disse a mim mesmo que podia ser coincidência. Talvez alguém do prédio dela. Talvez ela tivesse sido hackeada. Mas quanto mais nós investigávamos, mais conexões apareciam. E-mails antigos que ela tinha me enviado, com frases parecidas, fotos que ela tirou do meu laptop quando eu não estava prestando atenção. Pequenos rastros que apontavam para uma direção muito feia. Eu não contei aos meus pais, ainda não. Eu não estava pronto. Em vez disso, fui até ela. Ela abriu a porta, usando um hobby de seda, segurando um smoothie, claramente surpresa ao me ver. Call. O quê? Eu levantei o telefone. A gente precisa conversar agora. E eu juro, a forma como a expressão dela mudou por um segundo. Me disse tudo, culpa, pânico, depois desafio. Ela me deixou entrar. Eu sei o que você fez. Eu disse, a fatura falsa, o e-mail falsificado, nós rastreamos tudo. Ela não negou. Em vez disso, ela colocou o smoothie na mesa e disse, você me fez parecer uma piada na frente da família inteira. Eu pisquei. Então, você tentou me roubar? Você me humilhou! Ela gritou. Eu sou quem carrega a imagem dessa família há anos. Sou quem eles mencionam, sou quem eles contam. E você simplesmente aparece, do nada, como algum CEO gênio e age como se fosse melhor que a gente. Eu nunca disse isso. Você não precisou. Ela rebateu. Todo mundo viu-lo. A tia Marie, o tio Doug, até o pai. Pela primeira vez na vida, você foi o favorito. E sabe de uma coisa? Você a adorou. Eu fiquei atônito. Eu não estava nem com raiva, só cansado. Você tem razão, eu disse finalmente. Por uma noite, eu adorei mesmo. Não porque eu queria ser o favorito, mas porque eu queria importar. Isso calou ela. Eu me virei para ir embora, mas parei na porta. Eu não vou prestar queixa, eu disse baixinho. Mas você está cortada. Não me ligue, não peça favores. Qualquer relação que a gente tinha acabou. Ela não respondeu. Só me encarou como se eu tivesse dado um tapa nela. E eu saí. Esse foi o momento em que tudo mudou. E acredite, as consequências estavam só começando. Depois que deixei o condomínio da Natalie, algo dentro de mim quebrou. Mas não do jeito que você imagina. Não era raiva, não era dor. Era algo mais quieto, mais opaco, como se uma porta que eu vinha mantendo aberta por 29 anos finalmente tivesse se fechado com um rangido e pela primeira vez na vida eu não senti que precisava continuar segurando essa porta aberta, só por garantia, caso um dia eles olhassem através dela e finalmente me vissem ali. Mas mesmo depois de dizer que estava cansado, que estava acabado, parte de mim ainda esperava algum reconhecimento, um pedido de desculpas, um momento de clareza dos meus pais, onde eles talvez ligassem e dissessem: desculpa por não termos escutado, desculpa por não termos acreditado em você, mas essa ligação nunca veio. Em vez disso, o que veio foi silêncio. Bom, exceto da Natalie. 2 dias depois, ela postou um story misterioso no Instagram, uma tela preta com um texto branco dizendo: a pior traição é a que vem de alguém que fingiu te amar, sem marcar ninguém. Mas vamos ser sinceros, não precisava marcar. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Os comentários começaram a aparecer. Os seguidores dela entraram no modo coitadinha imediatamente. As pessoas
começavam a chutar qualquer coisa. Namorado traindo, melhor amiga apunhalando pelas costas. Alguém até comentou: quem fez isso com você não te merece. Corta essa pessoa da sua vida, Queen. Essa doeu, porque eu realmente tinha cortado ela da minha vida e, de repente, eu era o vilão da história dela. Mas o pior não foi o circo das redes sociais. Foi o que veio depois. Uma semana depois, recebi uma ligação do meu pai. Não uma ligação calorosa, não um "vamos conversar" de pai. Foi fria, seca, direta. Fiquei sabendo do que aconteceu com a Natalie. Ele disse: por ela? Ou por alguém que não estivesse tentando te manipular? Eu perguntei. Houve uma pausa longa, incômoda. Eu não sei o que está acontecendo entre vocês dois. Ele disse finalmente. Mas ela é família e ela está machucada. Eu quase ri. Então, eu devo o quê? Simplesmente esquecer que ela tentou me roubar, que mentiu para meus parceiros de negócio, que quase destruiu minha empresa? Ela cometeu um erro. Ele respondeu. Não, eu retruquei. Um erro é derrubar café na camisa de um cliente. Um erro é chegar atrasado. O que ela fez foi orquestrar fraude. Outra pausa, mais pesada ainda. Eu só não quero que a família se desfaça, ele disse mais baixo. Não por causa disso. E foi aí que eu percebi o quão fundo a coisa ia. Meu pai, o homem que sempre falou de estrutura, disciplina, consequências, estava pronto para passar pano no que a Natalie fez, só para manter a paz. Ou, mais realisticamente, para preservar a imagem dela, porque, na nossa família, a Natalie não era só a filha, ela era o filho, tudo girava ao redor dela. Naquela noite, sentei no escuro encarando o teto e tudo bateu de uma vez. Aquilo não era só sobre a Natalie, era sobre uma vida inteira sendo o segundo lugar, a sombra, o plano reserva. Achei que já tinha aceitado isso anos atrás, mas, ao que parece, algumas feridas só se escondem mais fundo. Você acha que está curado, até que alguma coisa rasga os pontos. E eu sangrei em silêncio, sozinho. Parei de comer direito, parei de dormir, perdi 2 reuniões da equipe. A Janet ligou, perguntando se eu estava bem, e eu soltei a mentira clássica. Só um pouco esgotado, logo volto ao normal. Mas eu não voltei. Eu entrei em espiral. Pela primeira vez em anos, me senti impotente. A Natalie sempre teve poder sobre a família, sobre mim, e mesmo agora, quando foi ela quem passou dos limites, ela ainda era a consolada, a defendida, a que sempre tinha alguém do lado. Eu não queria vingança. Ainda não. Eu só queria desaparecer. Então, desapareci. Comprei uma passagem de última hora para Oregon, onde meu colega da faculdade, Dylan, morava com o marido. Eles tinham me convidado dezenas de vezes ao longo dos anos. Vem ficar uma semana, foge da rotina, desconecta um pouco. Eu sempre dizia não. Ocupado demais. Dessa vez, eu disse sim. Quando cheguei, o Dylan não fez perguntas. Só me entregou uma cerveja. Apontou para o sofá e disse: já deixamos The Office preparado e comida tailandesa demais. Seu quarto tá lá em cima quando quiser apagar. Fiquei lá por 10 dias. Fizemos trilhas. A gente fez hambúrguer na grelha. Assistiu filmes ruins. Fez piadas idiotas. E com o tempo, eu voltei a dormir a noite inteira. Uma noite, eu e o Dylan estávamos sentados perto da fogueira. E eu finalmente contei tudo para ele, sobre a Natalie, a empresa, a fatura falsa, a reação dos meus pais. Ele não disse muita coisa no começo, só me deixou falar. Depois se recostou na cadeira, olhou para o céu cheio de estrelas e disse: quer saber qual é o seu problema? Eu levantei a sobrancelha. Manda, você ainda está esperando que eles batam palmas para você. Aquilo acertou como um tijolo. Cara, ele continuou, você já construiu algo incrível. Você conseguiu, não por causa deles, mas apesar deles. E agora você está preso
e esperando que as pessoas que nunca apareceram, de repente, percebam que perderam o show. Eu não respondi, não precisava, porque ele estava certo. Naquela noite, abri meu laptop pela primeira vez em dias. Não para ver e-mails, não para atualizar nosso roadmap, mas só para escrever. Não código, pensamentos. Escrevi sobre ser o filho esquecido, sobre crescer com uma irmã que brilhava e uma família que só enxergava o brilho dela. Sobre como é perceber que você só era amado pelo seu silêncio. E eu continuei escrevendo. Virou um post longo, não com raiva, não amargo, só honesto. Eu não citei nomes, não mencionei minha empresa, só falei sobre crescer na sombra de outra pessoa e aprender a encontrar o próprio brilho, mesmo no escuro. Por impulso, publiquei no meu pequeno blog do Medium, aquele que eu usava na faculdade. Achei que talvez algumas pessoas fossem ler. Talvez ninguém. De manhã, já tinha 25 mil visualizações. No fim da semana, 200 mil. E as pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias nos comentários. Irmãos que sempre foram a segunda opção. Filhas chamadas de dramáticas, enquanto os irmãos ganhavam passe livre. Filhos como eu, que aprenderam a viver em silêncio, porque sua voz nunca importou. O texto viralizou. Em algum momento, um jornalista de tecnologia encontrou o post e escreveu um artigo chamado Os Fundadores Silenciosos, o que perdemos quando só celebramos os barulhentos. Eles colocaram o link da minha empresa, finalmente citaram o nome dela e do nada. O telefone começou a tocar. Investidores, parceiros, até uma universidade querendo que eu desse uma palestra. Foi avassalador, mas pela primeira vez eu não sentia que estava fingindo ser alguém. Eu não era mais o Cole plano B, eu era só o Cole, o cara que construiu algo real. De volta ao escritório, a Janet estava sorrindo quando voltei. Você quebrou nossos recordes de tráfego, ela disse, segurando o tablet com um post do blog. Atualizamos o site, colocamos uma seção, Carta do Fundador, a minha história, minhas palavras, minha voz, e algo mudou na cultura da empresa. As pessoas pareciam mais conectadas, como se a gente não estivesse apenas construindo software, estivéssemos construindo algo humano. Enquanto isso, meus pais, ainda em silêncio, até que uma carta chegou pelo correio, feita à mão, envelope grosso, meu nome na frente, escrito na caligrafia da minha mãe. Dentro, havia uma carta de 3 páginas pedindo desculpas. Uma carta longa, confusa, falando sobre como eles nunca perceberam o quanto eu tinha crescido, como achavam que estavam fazendo a coisa certa, apoiando a Natalie porque ela precisava mais. Como eles assumiram que eu estava bem porque eu não reclamava, eles disseram que estavam orgulhosos de mim. Eu não chorei, eu não sorri, apenas dobrei a carta e coloquei na gaveta da minha mesa, porque, mesmo sendo o que eu queria há tanto tempo, percebi que não era o suficiente. Palavras são fáceis. O que viria depois é que mostraria se eles realmente queriam dizer aquilo. Mantive a carta dos meus pais na última gaveta da minha mesa por semanas sem reler. Não porque eu tivesse medo do que estava escrito. Eu já tinha decorado cada palavra depois da terceira leitura, mas porque eu não queria começar a acreditar cedo demais. As pessoas dizem desculpa o tempo todo, geralmente quando têm medo de perder alguma coisa, e eu passei a maior parte da minha vida perdendo a aprovação deles, pedacinho por pedacinho. Eu não ia deixar alguns parágrafos bonitinhos escritos à mão me reconquistarem, não sem ações que combinassem com as palavras. A verdade é que algo mudou em mim depois do Oregon, depois do Dylan, depois do post no blog. Eu parei de esperar ser visto e comecei a planejar como eu queria seguir em frente. Não só com a minha família, mas com a minha história, minha narrativa. Pela primeira vez eu estava no controle de como tudo isso iria acontecer. E o timing não poderia ser mais poético. Cerca de um mês depois que voltei,
Recebi um e-mail curioso da minha mãe, sem saudação, sem floreios emocionais, apenas uma linha de assunto simples, segunda parte da celebração de aposentadoria do papai. Acontece que a festa de aposentadoria original não foi o suficiente para o meu pai. A antiga empresa dele decidiu organizar um evento maior, mais público, em um clube de campo da região, daqueles lugares com manobristas, torres de champanhe e garçons que pareciam ter treinado no Palácio de Buckingham. Esse evento era aberto para parceiros do setor, clientes e muitas pessoas influentes da minha cidade natal. E eu soube na mesma hora que aquele era o meu palco. Meu primeiro instinto foi dizer não. Por que eu deveria ir? Por que eu deveria sorrir e acenar para as mesmas pessoas que me viam como um recluso ou uma decepção? Mas aquele instinto desapareceu rápido, porque dessa vez eu não me sentia um personagem de fundo. Eu não ia sentar na mesa das crianças com frango morno enquanto todos perguntavam para a Natalie sobre as parcerias de marca dela. Eu tinha um plano. Começou com um telefonema. Janet, eu disse na manhã seguinte, o que você acha de patrocinarmos uma bolsa tecnológica para estudantes do ensino médio da região? Ela riu. Isso veio do nada. O quê? Eu tenho uma ideia. Nos movemos rápido. Em 2 semanas, nossa empresa lançou uma bolsa de inovação de $50.000 para adolescentes carentes que queriam aprender programação ou engenharia, mas não tinham recursos. Fizemos parceria com uma ONG local, contratamos uma pequena empresa de PR e começamos a preparar um comunicado completo para a imprensa. E eu marquei o anúncio de forma bem estratégica para o dia anterior ao gala do meu pai. Agora, antes que você pense que tudo isso era por vingança, deixe-me ser claro, eu queria ajudar aqueles jovens. Eu coloquei cada dólar daquela bolsa com sinceridade, mas eu também queria que o meu nome fosse o que as pessoas vissem nas manchetes naquela manhã. Eu queria entrar naquele salão de baile sem precisar me apresentar. Eu queria que eles soubessem quem eu era. No dia anterior ao evento, saiu uma pequena matéria no Daily Business Journal. A manchete dizia: CEO local lança bolsa para capacitar a próxima geração de inovadores da tecnologia. E a submanchete: Cole Merritt, fundador da Modulus Systems, retribui a sua cidade natal com iniciativa de $50.000. Simples, limpa, sem drama, apenas a verdade. Enviei o link para a tia Marie. Ela respondeu 5 minutos depois. Agora esse é o Cole, que eu sempre vi. Orgulhosa de você, garoto. No dia seguinte, vesti o mesmo terno azul marinho que usei na primeira festa de aposentadoria. Coloquei uma presilha de gravata discreta e deslizei uma cópia do jornal para o bolso interno do paletó, só por garantia. Quando estacionei no Country Club, me senti estranhamente calmo. Não estava com raiva, não estava nervoso, só focado, como se tudo finalmente estivesse alinhado. O manobrista pegou minhas chaves. Ajustei as abotoaduras e atravessei o arco da entrada, como se eu pertencesse àquele lugar, porque dessa vez eu pertencia. O salão estava lotado. Mesas redondas com toalhas brancas, detalhes dourados, pessoas com sapatos caros, bebendo champanhe como se fosse Gatorade. Vi rostos conhecidos de antigos churrascos de família e festas de bairro, mas também vi estranhos, empresários, líderes comunitários, alguns jornalistas, e então, claro, eu vi eles, meus pais, estavam no centro, meu pai apertando mãos como um político, minha mãe sorrindo ao lado dele. Natalie também estava lá, usando um vestido vermelho, que provavelmente tinha até seguro próprio. Ela levantou o olhar e me viu. Expressão indecifrável, nem sorriso, nem olhar feio, apenas parada. Caminhei até eles devagar. Cole, meu pai disse primeiro, piscando, como se não tivesse certeza de que eu era real. Não esperava te ver aqui hoje. Eu fui convidado.
Respondi simplesmente. Ele pigarreou. Certo, claro. Fico feliz que tenha vindo. Natalie não disse nada. Só bebeu mais um gole e desviou o olhar. Minha mãe tentou. Como você tem estado? Ela perguntou. Eu apenas assenti. Ocupado. Estamos trabalhando em uma nova iniciativa comunitária. Ah? Minha mãe perguntou, subitamente interessada. Que tipo? Antes que eu pudesse responder, uma voz atrás de mim disse: Você é o Cole Merritt, certo? O cara da Módulos. Virei e vi um homem na casa dos 50. Cabelo grisalho, terno impecável, claramente alguém importante. Ele estendeu a mão. Sou Keith Wallace, disse. Meu sobrinho acabou de se inscrever na sua bolsa. Movimento brilhante. Aliás, esta cidade precisa de mais programas assim. Obrigado, respondi enquanto apertava a mão dele. Estamos animados com isso. Ele deu um tapa amigável no meu ombro, olhou para o meu pai e sorriu. Você criou um baita filho. Meu pai apenas assentiu, lábios apertados. Sim, estamos muito orgulhosos. Foi nesse momento que percebi algo essencial. Orgulho, quando forçado, é vazio, mas eu já não precisava dele. Mais pessoas se aproximaram. Alguns repórteres. Um perguntou se eu tinha um minuto para responder uma pergunta sobre o projeto recente de IA da Módulos. Outro queria uma foto. Uma foto. Eu, o garoto invisível, sendo chamado para uma foto no evento do meu próprio pai. O rosto da Natalie ficava mais tenso a cada interação. Em certo momento, a vi parada sozinha perto do bar. Fui até lá. Parabéns, ela disse sem olhar para mim. Valeu, respondi. Ela finalmente virou o rosto, olhar afiado. Imagino que essa seja a sua vingança, balancei a cabeça. Não, esse é o meu começo. Ela não respondeu, apenas observou, enquanto outra pessoa se aproximava, pedindo meu cartão de visita. E então, o momento que eu estava esperando aconteceu. Um dos organizadores bateu uma colher na taça e pediu que todos se sentassem para o jantar. Meu pai seria homenageado com um discurso, e o mestre de cerimônias convidou a família para se sentar na mesa principal. Para minha surpresa, tinham deixado um lugar para mim, não no canto, não espremido, bem ao lado do meu pai. Eu sentei. O discurso começou com os elogios de sempre, anos de serviço, crescimento da empresa, aquelas coisas. Mas então, o palestrante disse algo que quase me fez engasgar com a água. E é claro, não podemos falar sobre o legado do Sr. Merritt sem reconhecer seus filhos notáveis. Natalie Merritt, empresária em ascensão e estrategista de marcas. Os aplausos foram educados. E seu filho, Cole Merritt, fundador da Módulo Systems e o visionário por trás da Bolsa Tecnológica Comunitária, anunciada esta semana. Os aplausos foram mais altos. E assim, o holofote mudou. Não era vingança, ainda não, mas era um gosto. E naquele momento, tudo ficou claro para mim. Quem eles eram, quem eu era e o quão longe o eu tinha chegado, sem precisar que eles me carregassem. Mas eu também vi outra coisa, uma oportunidade, porque a empresa do meu pai, bom, digamos que eu sabia de coisas nas quais eles nunca imaginaram que eu prestava atenção, conexões, vulnerabilidades, ineficiências silenciosas que ele nunca corrigiu. E graças a algumas conversas bem cronometradas com ex-colegas dele, eu tive uma nova ideia. Uma ideia que poderia mudar tudo. Não era mesquinha, era estratégica e já estava em movimento. A noite do gala marcou a primeira vez que meu pai olhou para mim como um igual, não como o filho quieto, estranho, o plano B, que nunca precisava de nada, mas como alguém com poder, influência, alavancagem. Mas aqui vai a verdade sobre ser tratado como se você não importasse por quase 3 décadas. Você aprende a prestar atenção, aprende a notar padrões, detalhes, nas fraquezas. Eu saí daquela noite com mais do que aplausos,
e um lugar na mesa principal. Eu saí de lá com conversas, nomes, um comentário que ouvi sem querer entre dois ex-executivos sobre como a papelada da fusão ainda não tinha sido concluída. Uma piada sussurrada por um fornecedor sobre aqueles protocolos de segurança ultrapassados que a empresa do meu pai se recusava a atualizar. Desleixada, negligente, vulnerável, e eu sabia exatamente o que fazer com isso. No dia seguinte ao evento, dei uma caminhada pelo escritório da Módulo Systems, passando pela minha equipe de desenvolvimento no nosso espaço no centro da cidade. As paredes eram de vidro, limpas, transparentes, exatamente como eu gosto que minha empresa seja. Parei do lado de fora da sala de estratégia, olhei para dentro e bati na porta. Janet abriu. Você está com aquela cara de novo. Que cara? A mesma cara que você fez quando reescreveu toda a nossa arquitetura de pagamentos em 48 horas só para provar que o CTO estava errado. Eu sorri. Eu tive uma ideia. Preciso que você e o Timo venham mais cedo amanhã. Ela inclinou a cabeça. Isso tem a ver com a empresa do seu pai? Eu não respondi de imediato. Apenas assenti devagar. É hora de mostrar para eles o que um plano B pode realmente fazer. Aqui está a parte que ninguém na minha família sabia. Enquanto eles estavam ocupados, fingindo que eu era a ovelha negra, eu estava construindo uma plataforma que, silenciosamente, ultrapassou metade das empresas da nossa região. Meu software automatizava logística e comunicação com fornecedores para fabricantes de médio porte. Exatamente o tipo de serviço que a empresa do meu pai terceirizava de forma ineficiente há anos. Nós até apresentamos nossa solução uma vez, quando ainda éramos pequenos. Eles recusaram, dizendo que preferiam opções mais consolidadas. Tradução. Eu ainda era o garoto com o laptop empoeirado. Mas agora éramos 10 vezes maiores que o fornecedor que eles usavam, mais rápidos, mais baratos, mais seguros, e eu sabia que o contrato deles venceria em 3 meses. Então, nos movemos rápido. Primeiro, fechamos um acordo com o maior concorrente da empresa do meu pai. Eu não escondi quem eu era. Sentei naquela sala de reuniões, olhei nos olhos dos novos executivos e disse: eu sei como eles operam. Observei isso por 20 anos. Deixa eu te mostrar como fazer isso melhor. Eles assinaram em 2 semanas. Em seguida, entrei em contato com 3 fornecedores satélites deles, pequenas empresas de logística que sempre reclamavam de pagamentos atrasados e portais travados. Eu ofereci nossos serviços sem nenhum custo de integração. Nós bancaríamos tudo nos primeiros 6 meses. Eles aceitaram na hora. Então veio a peça final. Lançamos uma versão open source do nosso sistema interno de dashboard totalmente gratuita. Não era tão poderosa quanto o nosso produto principal, mas era boa o suficiente para deixar as empresas dependentes. E direcionamos tudo para um único mercado, fabricantes do mesmo setor da empresa do meu pai. Quando a empresa do meu pai percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O provedor de logística deles desistiu e escolheu a gente. A rede de fornecedores deles começou a minguar, migrando para o nosso dashboard. O parceiro da fusão começou a questionar a sua aquisição, citando instabilidade digital. Internamente, a empresa começou a perder confiança, as ações caíram, a imprensa começou a sussurrar e então veio a auditoria. Uma das nossas empresas parceiras, uma consultoria regulatória de médio porte, realizou uma revisão de infraestrutura digital para todos os clientes da rede. Era rotina, padrão, mas alguém os alertou para analisarem mais de perto os protocolos de segurança da empresa do meu pai. Eles falharam miseravelmente. Começaram a surgir matérias, manchetes como fabricante tradicional luta para se modernizar em meio à transição tecnológica.
Estrela em ascensão no setor de automação rouba clientes-chave de empresa veterana. Eles nunca me nomearam, mas qualquer um prestando atenção conectaria os pontos. A Natalie conectou. Ela apareceu no meu escritório numa tarde. Eu estava revisando projeções trimestrais com a Janet quando a recepção me chamou. Ela está aqui, disse a recepcionista. Deixe ela subir, respondi. Janet ergueu uma sobrancelha. Isto vai ser dramático? Provavelmente. Quando Natalie entrou, ela parecia diferente. Sem glamour, sem salto, só jeans e moletom. A maquiagem mínima, os olhos cansados. Ela fechou a porta atrás de si e ficou parada por um momento antes de falar. Você fez isso. Eu não neguei. Você não podia simplesmente deixar tudo quieto, podia? Ela disse, com a voz tremendo. Você teve que destruir a empresa do papai. Eu não destruí nada. Respondi calmamente. Eles fizeram isso sozinhos. Eu só parei de protegê-los das consequências. Ela sentou na minha frente e ficou olhando para o chão. Ele não está dormindo, ela disse. A mamãe mal fala. Todo mundo está com medo. Eu esperei. Eu disse para eles que você viria atrás da gente, depois do que eu fiz. Ela sussurrou. Eu me inclinei um pouco à frente. Você acha que isso é sobre o que você fez comigo? A fatura? A mentira? Ela levantou o olhar. Não é isso. Falei. Isso é sobre anos de silêncio, anos sendo ignorado. Isso é sobre eles escolherem você sempre, repetidamente, e fingirem que isso era normal, fingirem que não doía. Eu não pedi para eles me escolherem, ela retrucou. Não, você só aproveitou. Ficamos em silêncio por muito tempo. Finalmente ela perguntou, e agora? Eu dei de ombros. Agora eles vão ter que entender. Talvez se adaptem. Talvez desmoronem. Não é problema meu. Ela se levantou para ir embora, parou na porta e olhou para trás. Você sempre foi mais esperto do que eu, disse baixinho. Eu respondi, eu nunca quis ser melhor do que você, só queria ser o suficiente. Ela saiu sem dizer mais nada. 3 semanas depois, a fusão fracassou. Meu pai renunciou voluntariamente depois de uma votação dos acionistas declarando falta de confiança. Eles divulgaram um comunicado agradecendo pela liderança visionária dele e dizendo que estavam animados com uma nova era de inovação. Ele não atendeu minhas ligações. Minha mãe me enviou um e-mail sem assunto. Só dizia, você conseguiu o que queria. Espero que tenha valido a pena. Eu não respondi, porque não se tratava do que eu queria. Era sobre o que eu precisava. Encerramento, responsabilidade, equilíbrio. Mais justo, quando eu pensei que tudo tinha ficado para trás, recebi uma carta pelo correio, outra, desta vez, não era dos meus pais. Era da minha tia, a tia Marie. Ela sempre foi a única que realmente me enxergou, mesmo quando eu era criança. Ela nunca escolheu lados. Só observava, esperava e amava em silêncio. A carta dela era curta. Cole, eu sei que essa tempestade vem se formando há muito tempo. E embora eu não possa fingir que entendo cada detalhe, quero que você saiba de uma coisa. Você não queimou nada. Você só parou de sustentar uma casa que já estava desabando. E às vezes a única forma de reconstruir é limpar os destroços. Com amor, Marie. Eu dobrei a carta e coloquei ao lado da primeira, a da minha mãe, na mesma gaveta, lado a lado, passado e presente. Naquele fim de semana, segui o conselho do Dylan e dirigi até a costa. Sentei nos penhascos, deixei o vento atravessar meu casaco e encarei as ondas até o sol desaparecer no horizonte. Sem barulho, sem manchetes, sem Natalie, sem fingimentos, só eu. Pela primeira vez, eu não era o plano B. Eu não estava esperando que eles me vissem. Eu tinha me tornado alguém de quem eu me orgulhava, alguém inegável, e enquanto o último raio de sol sumia na beira do mundo, eu sussurrei algo no ar frio. Só para mim.
Eu nunca fui sensível demais. Eu só senti tudo o que eles se recusavam a sentir. E foi assim que acabou. Diz nos comentários o que você achou e não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.